Bom dia, bom dia. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esta live, de onde você está vendo, amém. Agradecer a você que já está aqui nesta live, amém. Vamos lá, vamos orar para começar essa live. Aleluia. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, que possamos estar cada vez mais perto de Ti, Pai, que possamos ter intimidade, Pai, que possamos Te buscar, Pai. Possamos louvar o Teu santo nome, Te exaltar, Pai, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida dela, a família dela, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Deus, por tudo que Tu tens feito. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, Pai. Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, Pai. Que essa live seja abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão. Amém. Números capítulo 28 ao 30 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Perdão. Números capítulo 25 ao 27, amém? Números capítulo 25 ao 27. Amém? Você vai curtindo aí enquanto eu compartilho aqui com algumas pessoas essa live, amém? Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Beor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Aleluia. E o nome do israelita morto foi morto com a midianita. Era Zirim, filho
de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas, e o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, a vós outros, com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Aleluia. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, por todo que em Israel vai para o exército. Falou, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Esbron, a família dos Ezeronitas; de Carmine, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram eles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Natã e Abirão. Estes Datá e Abirão foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e o tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Ragui, a família dos Ragitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá Oná, mas Oná morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. Aleluia. E os filhos de Perez foram: de Esrom, a família dos Eronitas; de Amuluel, a família dos Amuluitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 77.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram: de Tolá, a família dos Tolaitas; de Puvá, dos Jabusitas; de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 74.700. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maqui,
a família dos Macaritas, e Maqui gerou Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Aziriel, a família dos Aziriitas, e de Siquém, as famílias dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidanitas, Daitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão, amém? Aleluia. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tá, a família dos Tanaitas. Estes são os filhos de Sutela, de Erá, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufá, a família dos Sufanitas, de Uflá, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes, os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dá, segundo as suas famílias, de Suá, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dá, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imná, a família dos Imnaitas, de Esvi, a família dos Esvitas, de Berias, a família dos Beriatais. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Aleluia. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Aleluia. Fernanda, Deus abençoe. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos, e estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, e Merarim, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi,
a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou Arã. E o nome da mulher de Arã foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E a esta Arão gerou Arão. E Moisés, Miriam, sua irmã, e Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, e entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera entre deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefone, e Josué de Num. Aleluia. E chegaram as filhas de Zelefoeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tisa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Gui, Deus abençoe. Nosso pai morreu no deserto e não está. Bom dia, Rosa, Deus abençoe. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregavam contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelefeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seus pais. Aleluia. E a herança de seu pai farás passar a elas. Vai curtindo aí, meu irmão, amém? E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele, Deus abençoe, Gui, que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Ebarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Sim, na contenda da congregação. Ao meu mandado me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meriba, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha homens sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e ponha a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele
a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-se perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu o mandamento, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Números 27. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém. Aleluia. Vamos à lição de hoje. Perdidos. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. 2 Reis 22, verso 19. Quando eu era adolescente, havia uma música que dizia: Perdido na casa do Pai. O grupo musical deixava clara a vida de um jovem que estava na igreja, mas ao mesmo tempo não estava. O texto bíblico lido não trata da vida de alguém, mas do próprio rolo contendo a lei de Moisés. O rolo estava lá perdido, esquecido. Pode parecer simplória esta reflexão, mas a palavra de Deus pode estar perdida em nossas igrejas e casas. Aleluia. E perder a palavra de Deus é perder o rumo da nossa própria vida. Atualmente, temos acesso a tantas Bíblias, em tantos formatos e de tantas cores, que podemos simplesmente nos esquecer de que o encontro com a verdade deve nos levar a uma ação transformadora. O rei Josafá, ao descobrir o rolo, arrependeu-se profundamente dos pecados de seu povo e convocou todos a um processo de purificação e restauração mediante ações de arrependimento. O bom é saber que o Deus misericordioso está sempre pronto a nos receber de volta por meio do nosso encontro com a sua palavra, com nossas orações e súplicas e com nossas ações de arrependimento. Saiba que nunca é tarde para se reencontrar com a palavra de vida, que alimenta e orienta mentes e corações de volta ao Pai. E quando o encontrar-se com ela, não se esqueça de externar suas ações de arrependimento, afastando-se do que afasta do Pai. Aleluia. O encontro com a verdade deve nos levar a uma ação transformadora. Aleluia. Então, quando conheceremos a verdade vos libertará. A palavra nos liberta. A palavra nos ilumina. A palavra muda o nosso ser, muda nosso coração, muda nossa mente. Palavra de Deus. Aleluia. Vamos à leitura de Provérbios 14. Aleluia. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará o conhecimento do que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Aleluia.
Aleluia. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão restituição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impiedoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Aleluia. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Aleluia. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa nos corações do que tem discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 14. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos à leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Vou estar encerrando agora esta live. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por cada pessoa que entrou aqui nesta live, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, Pai, a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por tudo, Pai. Senhor, abençoa a vida dela, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Que esta live possa alcançar, Pai, milhões e milhões de pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra chegue, Pai, a toda criatura, Pai, a toda pessoa, Pai, que precisa ouvir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, porque foi uma live abençoada, porque a Tua presença, Pai, a Tua presença é o que importa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e com toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.